Irmãos, nessa noite eu separei algo da parte do Senhor, algo que o Senhor colocou no meu coração e que está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 28 da Palavra de Deus. Mais um. Marcos, capítulo 6, versículo 28 da Palavra de Deus. Gostaria de dividir esse texto, esse trecho da Palavra de Deus contigo, mas é assim um texto muito conhecido no meio do povo de Deus, né? E só que deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. É desde já, tá bom? De repente a pessoa olha assim e fala: esse texto aí é muito conhecido, já conheço de cor. Tudo bem. O trecho e o texto ele pode até ser conhecido, tá bom? Mas o tratamento de Deus ele nunca é conhecido, tá bom? Porque Deus sempre ele trata de uma maneira, tá bom? Mesmo sendo textos aí que nós já conhecemos, tá bom? Então, Marcos capítulo de número 5, versículo de número 28. Marcos capítulo 5, versículo de número 28, você encontrou aí a palavra de Deus? Então tá. Eu vou ler para você aqui, tá bom? Vou baixar um pouquinho esse fundo aqui que está muito alto. Tá bom. Marcos capítulo 6, versículo 28 diz assim. Aliás, capítulo 5, versículo 28, perdão, tá bom? Eu só quero lembrar que nós estamos aqui, ó, Facebook, YouTube, estamos gravando para edição, estamos também no Instagram. Hoje a gente está de todo lado, né? Deus abençoe a vida dos amados que estão conosco por um desses meios aí, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E vamos lá, vamos para a leitura bíblica. Porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. Ou, vou ler em outra versão para você: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curado. Amém, amado? Querido, desde já, eu sendo assim muito breve, que a minha oração continua sendo que o Espírito Santo de Deus ele possa estar falando, ele possa estar tratando com a tua vida, no nome de Jesus, aí onde você está, tá bom? Irmãos, nessa hora eu gostaria de estar dividindo esse texto, esse trecho da palavra de Deus aí com os irmãos, porque a Bíblia nos conta a respeito da história dessa mulher, uma mulher enferma, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma mulher que estava à beira da sombra da morte, como diz o Salmo de número 23. Uma mulher que estava à sombra ou à beira da sombra da morte, uma mulher que estava prestes a perder até mesmo a sua própria vida. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue e considerou ali no seu coração e trouxe no seu coração que ela não precisava muita coisa, mas uma atitude dela poderia mover o coração do Senhor, uma atitude dela poderia fazer com que Jesus tomasse realmente uma ação, o Senhor Jesus providenciasse algo que ela tanto necessitava, que ela procurou nos homens, que ela procurou ali na medicina e talvez tantos meios aí que existia na época também. Mas acontece que ela não encontrou resposta naquilo que ela procurou, ou nas pessoas que ela procurou. Assim como também muitas vezes nós não encontramos resposta nas pessoas que nós procuramos, ou nós não encontramos respostas nos lugares onde nós procuramos. Mas diz assim, olha, então, e ela ali estava diante de uma multidão, irmãos, vai imaginando a cena. Ela estava diante de uma multidão, porque essa passagem fala do versículo de número 24 até o 34 de Marcos. Então eu vou resumir para você. Então havia ali uma multidão, né? Uma multidão, e essa multidão, essa mulher precisava arrumar um jeito, uma maneira de ela passar por essa multidão para que ela pudesse realmente chegar até Jesus e de alguma forma tocar em Jesus, e pela fé dela, ela então ficaria curada. Querido, primeira coisa, ela não mediu limites, não mediu forças para realmente ir até Jesus. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós precisamos fazer, ou aquilo que nós temos que fazer, que seja conforme as nossas forças. Ou seja, se há forças para nós fazermos, então nós precisamos fazer conforme as nossas forças. Ou seja, não medir esforços para realizar algo, né? Tanto para Deus, claro, como também muitas vezes nós medimos esforços para até algo que venha nos beneficiar. A pessoa muitas vezes olha para os seus limites, muitas vezes as pessoas elas olham para as suas limitações e também para aquilo que está diante dela, e ela mesma começa a colocar barreiras sobre a vida dela mesma. E lá na frente a pessoa muitas vezes ela diz assim: a minha vida ela está desse jeito, minha vida está de tal maneira, minha vida, sabe? Mas muitas vezes ela própria coloca barreiras para ela mesma, para que ela possa tropeçar nas barreiras que ela mesma colocou.
Então você percebe, querido, que muitas vezes a vida da pessoa ela se encontra de tal forma, mas há uma coisa muito importante, irmãos. Nós cremos naquilo que nós profetizamos e nós tomarmos muito cuidado com aquilo que realmente sai da nossa boca. Nós cremos naquilo que é liberado das nossas vidas. Nós cremos na palavra de Deus e cremos que a palavra ela tem poder, sabe? Então se a palavra tem poder, queridos, se nós cremos realmente no poder da palavra, então nós precisamos realmente, querido, crer que a partir do momento que nós liberarmos algo das nossas vidas, nós liberarmos algo da nossa boca, nós precisamos acreditar que essa palavra ela vai surtir efeito. Assim como está escrito em Isaías capítulo 55, que quando a chuva ela cai sobre a terra, ela produz o fruto, ela tem um resultado, ela produz algo, ela não cai sobre a terra e a terra continua seca, daqui a pouco ela evapora e volta para o seu lugar, não. Mas assim também é comparada a palavra de Deus. Ela é liberada dos céus para a terra, liberada dos céus sobre as nossas vidas, para que venha acontecer o resultado sobre cada um de nós. Então, querido, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite, nós declaramos, querido, que você nessa noite, onde você está, sabe? Você precisa acreditar naquilo que é liberado sobre a tua vida. Você precisa acreditar, você precisa crer naquilo, querido, que você mesmo fala. Porque às vezes, querido, algumas pessoas, elas falam, elas liberam palavra, mas muitas vezes elas mesmas têm dificuldade de acreditar naquilo que elas liberam sobre a vida delas. E elas profetizam hoje, amanhã elas entram com um será, né? Mas será que aquilo, será que... Então a gente percebe que a pessoa tem dificuldade de acreditar nela mesma, quanto mais acreditar em alguém, não é isso? Então, mas essa mulher, querida, ela foi caminhando ali entre a multidão, ela saiu da sua casa e foi caminhando ali entre a multidão, e ela passando entre uma pessoa e outra. E deixa eu falar uma coisa para você, muitas pessoas elas mudam de atitude, muitas pessoas elas mudam seu trajeto a partir do momento que elas vão passando por outras pessoas, porque quando se passa por pessoas, entra naquilo que diz a palavra do Senhor, que as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, a partir do momento que a pessoa ela ouve um conselho daquilo que não vem de Deus, ou um conselho negativo, ou algo ruim, ela passa a acreditar naquilo que é ruim, mesmo Deus tendo liberado algo sobre a sua vida, ela passa a acreditar naquilo que é ruim, sabe? É como, por exemplo, os discípulos. Jesus disse que seria entregue na mão dos pecadores. Jesus disse que eles iriam crucificar. Mas ele disse no final de tudo isso, olha, ao terceiro dia o Filho do Homem ele vai ressuscitar. Fique tranquilo, fique em paz. Não, eles acreditavam, eles ficaram com a palavra na mente. Jesus vai ser crucificado. E depois que Jesus foi crucificado, eles guardaram tanto essa palavra no coração que cada um foi viver sua própria vida. Vamos pescar? Vamos voltar para a pescaria. Sabe, que? E muitas vezes é assim, nós valorizamos mais as notícias ruins do que as notícias boas. Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem boas novas para cada um de nós nessa noite. Amém, irmãos? Deus tem boas novas para cada um de nós nessa noite. Nós precisamos acreditar nas boas novas que o Senhor tem. Nós precisamos sempre ter uma esperança no nosso coração. E a nossa esperança se chama Jesus Cristo. Algumas pessoas dizem assim, mas minha esperança é a última que morre. Não, esquece. É a última que morre, mas ela morre, para quem fala assim. Então é perigoso algumas coisas que nós liberamos da nossa boca. A esperança ela não pode morrer, irmãos. Guarda isso no teu coração, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Se nós declararmos que a nossa esperança é a última que morre, nós estamos declarando que nossa esperança em Cristo ela pode morrer. Ou seja, a nossa esperança ela pode até ter ido para o sepultamento, lá para a sepultura, e ficou lá por 3 dias, mas ao terceiro dia essa esperança ressuscitou. E Jesus disse mesmo lá no comecinho de Apocalipse, eu estive morto, sim, estive morto, mas eu estou aqui vivo para sempre. Ou seja, então a nossa esperança ela é viva para sempre e precisa ser viva para sempre. Por quê? Porque ela ressuscitou com Cristo Jesus e Ele é a nossa esperança, tá bom? Guarda isso no teu coração. E quando essa mulher, irmãos, quando essa mulher foi caminhando ali para a direção de Jesus, quando ela foi caminhando para o encontro de Jesus, olhando toda aquela multidão que estava à frente, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que acontece quando você coloca o desejo no coração de vir até Jesus? Não acontece nada? Não, pastor, eu vou. Não, tudo bem, você põe o desejo no coração de ir. Mas justamente, irmãos, acontecem muitas coisas quando colocamos o desejo no coração de ir até Jesus. Quando colocamos o desejo no coração de se achegar até o Senhor, muitas coisas acontecem, sabe? Os problemas vêm,
as dificuldades vêm, as tribulações vêm, as discussões vêm, as perturbações vêm, né? Os ventos sopram de um lado para o outro, cada vez que nós colocamos o desejo no coração de se achegar até Jesus, irmãos. Então, irmãos, isso é tão antigo quanto a criação do mundo, sabe? Então, muitas vezes a pessoa ela coloca o desejo do coração de vir até Jesus, mas ela acaba se entregando para os afazeres da vida. Muitas vezes a pessoa ela coloca o desejo no coração de vir até Jesus, mas as distrações, como diz lá na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, as distrações têm tirado o foco da pessoa. Muitas vezes ela coloca o desejo, querido, do coração de vir até Jesus, mas ela tem olhado de um lado, tem olhado de outro, assim como fez Pedro, quando ele decidiu andar por sobre as águas para ir até Jesus. O que aconteceu com ele, querido? Quando ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas da mesma forma que Jesus. Mas a partir do momento que ele começou a prestar atenção no vento, na tempestade e naquele vento que soprava, a hora que ele percebeu que estava andando sobre as águas, ele começou a afundar. Sabe, irmãos, o Senhor é aquele que nos faz andar sobre os pecados, o Senhor é aquele que nos faz andar sobre as tribulações, o Senhor é aquele, querido, que nos faz andar sobre as adversidades desse mundo, dessa terra e dessa vida, irmãos. O Senhor nos faz andar por lugares altos, assim como diz a palavra do Senhor. E muitas vezes a pessoa, quando ela pensa, querido, em se achegar até Jesus, acontece aquilo que aconteceu com Marta, juntamente com Maria. Enquanto Marta, esquecendo da vida, que ela se assentou aos pés de Jesus para se alimentar das coisas de Jesus, daquilo que Jesus tinha para ela, o que Marta fez, querido? Maria se assentou aos pés de Jesus, o que Marta fez? Poderia ter se assentado da mesma forma. Poxa, minha irmã está aqui, eu vou me assentar aqui também, vou ficar aqui junto com ela. Não, ela foi se preocupar com os afazeres da vida. Ela foi se preocupar, querido, com a limpeza da casa, foi se preocupar com, sabe, irmãos? Sabe aquelas pessoas que desviam o foco? Sabe como é? Sabe aquelas pessoas, irmãos, que elas vão no supermercado? Se você é assim, guarda isso no teu coração, sabe do que eu estou falando? Sabe aquelas pessoas que elas vão no mercado, irmãos? Elas vão comprar isso aqui, ó. Elas vão comprar isso aqui e depois que elas pegarem isso aqui já, ó, elas andam aí no mercado inteiro. Sabe por quê? Porque muitas vezes acaba, irmãos, desfocando, mas vai buscar o que você for buscar e volta. Não, a pessoa ela dá volta, depois ela acaba não levando porque ela achou algo que possivelmente fosse mais interessante e acabou não atingindo o propósito. Você conhece gente assim ou não? Você conhece? Então, justamente isso, irmãos. Nós vamos para fazer, então nós vamos fazer. Jesus disse, olha, eu vim para trabalhar, o meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho todo dia também, seja domingo, segunda, sexta, sábado, seja o dia que for, eu trabalho todos os dias também. Eu vim fazer a obra do meu Pai, essa é a minha comida, essa é a minha bebida, eu vim fazer a obra daquele que me enviou. Ou seja, Jesus não perdia o foco dele por nada, ele focava naquilo que o Pai havia determinado para ele, e pronto, irmãos. E ainda assim, pessoas que não tinham foco, não tinham a visão aberta, elas se incomodavam com isso, sabe? Então, focar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Focar naquilo que o Senhor, querido, preparou e naquilo que o Senhor programou para cada um de nós. Tá bom, querido? Então, mas essa mulher, irmãos, ela não olhou para a fragilidade dela. Ela não olhou porque ela estava debilitada, porque estava perdendo sangue, querido. Ela estava hemorrágica já há anos, passando por esse problema de hemorragia, querido. Ela não olhou para a fraqueza dela, mas a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E a palavra do Senhor diz, querido, que quando nós nos sentimos fracos, nós podemos dizer que nós somos fortes, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ou seja, se nós vamos vencer, querido, não pela nossa força, pela força do nosso braço, mas porque o Senhor, Ele está conosco todos os dias, e o Senhor todos os dias nos encoraja a lutar. Todos os dias o Espírito Santo levanta a nossa cabeça e fala, vamos rapaz, é para frente o caminho, né? Não é de lado, não é para trás, não é para frente. Todos os dias nós somos encorajados, querido, a lutar. Todos os dias nós somos encorajados a viver uma vida que, se você parar para olhar para a vida, querido, a vida te engole, a vida te devora, sabe? O mundo devora, destrói, suja com o pecado, com tudo aquilo que tem de ruim, contaminação. Mas então nós precisamos olhar ali, querido, para Jesus, focar em Jesus e crer que Jesus a cada dia vai nos abençoar. Jesus disse, basta cada dia o seu mal, mas nós precisamos vencer o mal de cada dia, como Jesus disse, eu venci o mundo, como quem diz, vocês podem vencer também. Diz lá na carta de João, a vitória que vence o mundo é o que, irmãos? A nossa fé. O que levou essa mulher a sair da casa dela para ir até Jesus, irmãos? Ela foi movida pela fé. Pela fé que existia no coração dela. Então o que faz com que a nossa vida seja transformada, irmãos? A fé que existe dentro de nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe fé no teu coração? A fé ainda está aí? Tem fé no teu coração?
Então bota essa fé para funcionar, irmãos. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus, irmãos, a minha oração é para que a fé venha a ser acrescentada no teu coração em nome de Jesus, tá bom, querido? E eu acredito que quando você começou a ouvir, querido, essa palavra, quando você começou a participar desse culto, talvez a tua fé não era tanta assim, mas eu acredito que a partir do momento que nós falarmos amém aqui, eu tenho certeza que a tua fé vai estar dobrada na presença do Senhor, tua fé vai ter sido acrescentada na presença do Senhor. Amém, amado? Glória a Deus. Então, irmãos, essa mulher ela foi sem se incomodar com quem pensava, não importa o que. E há muitas pessoas, querido, que não buscam a Deus, que não se entregam a Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque elas se preocupam com quem vai pensar o que dela, sabe? O que as pessoas vão pensar de mim se eu for trabalhar na igreja? O que as pessoas vão pensar de mim se eu for no culto? O que as pessoas vão pensar de mim se eu fizer isso, se eu servir a Deus dessa forma? Irmãos, não importa o que as pessoas vão pensar, irmãos. Importante é a nossa vida na presença de Deus. Importante é a nossa vida no altar, sabe? Nossa, o pastor aparece muito aqui, o pastor está aparecendo demais. Irmãos, quero aparecer todos os dias. Se eu pudesse, eu ficava 24 horas, irmãos, aqui no Instagram. Se pudesse, 24 horas aqui, ó, Facebook, YouTube, 24 horas falando da palavra de Deus. Nós temos nossos afazeres, mas se eu pudesse, irmãos, eu ficava 24 horas. Para mim, irmãos, aquilo que entra pelos meus ouvidos, irmãos, se não é para mim, irmãos, eu já descarto logo de cara, sabe? Porque o que eu tenho que fazer, irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração, irmãos, eu vou fazer em nome de Jesus. O que essa mulher tinha que fazer, irmãos, ela tinha no coração para fazer, e a fé dela levava ela a fazer isso, irmãos. Ela fez, e ela foi nesse caminho, e pronto, querido. E ela chegando aos pés de Jesus, próximo de Jesus, irmãos, o que ela fez, irmãos? Ela estava tremendo, porque Jesus estava ali rodeado de pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Por que Jesus estava rodeado de pessoas, mas não se ouviu falar de cura pelo menos naquele momento? Ou de libertação pelo menos naquele momento, irmãos? Porque muitas pessoas, elas chegam diante de Jesus, mas elas só chegam diante de Jesus. Bom, Jesus está aqui, importante que Jesus está aqui. Irmãos, estava cheio de pessoas assim, dessa forma lá, irmãos, que imaginava, importante é estar aqui, ó, onde Deus está. Amém, irmãos, glória a Deus, importante é estar aí onde Deus está. Mas nós precisamos também tocar o coração de Deus com a nossa vida. Precisamos tocar o coração de Deus com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Precisamos, irmãos, atrair a atenção de Jesus para nós, irmãos. Atrair com a fé que nós temos dentro de nós, com o desejo que nós temos de servir, irmãos. Eu sei que tal pessoa faz isso, faz aquilo, mas eu quero fazer, não é concorrência, eu quero fazer o meu melhor para Deus. Quando eu falo em fazer o melhor, irmãos, eu não estou falando em fazer, irmãos, o mundo inteiro. Eu não estou falando nisso, irmãos. De repente o melhor meu seja menor do que aquilo que você está fazendo, mas é o meu melhor. O melhor daquela viúva que colocou as 2 moedas no gasofilácio foi menor do que aqueles ricos colocavam, irmãos, mas foi o melhor. Foi tudo aquilo que ela tinha. A moeda dela, irmãos, foi acompanhada de adoração. E assim também as nossas vidas, irmãos. Aquilo que ofertamos ao Senhor, aquilo que entregamos ao Senhor, precisa ser também, irmãos, direcionado com adoração. Precisa ser em forma de adoração. Seja no nosso trabalho na igreja, seja nós assistindo essa transmissão, irmãos, nós precisamos estar com o nosso coração de adorador, como acabamos de cantar, nosso coração voltado para o Senhor. Então, aquilo que nós ofertamos, aquilo que nós fazemos ao Senhor, seja o melhor das nossas vidas, tá bom? Não dá qualquer coisa para o Senhor, porque Deus, Ele deu o melhor, Ele deu Jesus, tá bom? Para morrer para cada um de nós, e é por isso que nós estamos aqui, tá bom, querido? Mas essa mulher chegou diante de Jesus, e aí, para tocar em Jesus, né? E aí, então, irmãos, ela estava ali tremendo e tal, e ela, puxa, vou tocar, e tocou em Jesus. E às vezes, irmãos, talvez ela poderia perguntar assim, puxa, mas tem tanta gente aqui, eu não estou vendo ninguém ser curado, né? Tem gente que é assim, né? É movido por aquilo que acontece no outro, e não é movido por aquilo que está dentro de si. É movido por aquilo que acontece no outro. Ninguém está sendo curado, eu nem vou tocar, porque eu vou esperar alguém ser curado primeiro, depois eu vou também. Irmãos, cada um com a sua fé, irmãos. Vida espiritual, não estou falando de Deus trata... Não, irmãos, mas é individual. Eu preciso ter a minha fé. Eu amo Abraão, Isaac, Jacó, o Bartimeu, o Elias, irmão, personagens da Bíblia que são exemplos para nós. Davi, irmãos, eu tenho um carinho muito grande por eles, irmãos. Mas a fé deles é a fé deles, a minha é minha, irmãos. Se alguém lá atrás for chamado segundo o coração de Deus, irmãos, eu preciso também chegar no coração de Deus. Se alguém lá atrás for chamado amigo de Deus, irmãos, eu também quero ser amigo desse Deus. Se, irmãos, Jesus falou aqui, vocês vão ser meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem, irmãos, eu quero fazer o que Jesus está mandando, para eu também ser chamado amigo de Deus. Que história é essa, irmãos?
Então, a minha fé é diferente, irmãos, é independente. Eu tenho que ter minha própria fé em Jesus. Eu preciso trabalhar essa fé em Jesus. Tá bom, querido? E assim vai. Ela tocou, querido, em Jesus. Ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, na hora, irmãos, na hora aconteceu. Sabe? Nós precisamos tocar, irmãos, não somente nas vestes de Jesus, mas tocar, irmãos, no coração de Jesus. Quando nós passamos a orar, nos nossos momentos de oração, precisamos tocar em Jesus, irmãos, com as nossas palavras, com o nosso próprio coração. Precisamos tocar no Senhor Jesus, precisamos tocar no coração de Deus, querido. Atrair o olhar de Deus para as nossas vidas, sabe? Com aquilo que nós falamos, com a nossa adoração ali, quando estamos encurvados diante da presença do Senhor, sabe, irmãos? E essa mulher, ela tocou ali, querido, ela tocou com sua fé e Jesus imediatamente, irmãos, falou: quem me tocou? Jesus não estava perguntando simplesmente quem estava tocando, quem me tocou agora, porque foi um toque diferenciado. Agora eu quero saber quem fez isso, exatamente nessa hora, nesse momento, sabe? Ele disse assim: porque de mim saiu virtude, saiu poder, saiu, querido, algo curador. E quando aquela mulher, querido, tremendo de medo ali, disse: Senhor, foi eu que te toquei. E ela começou a contar ali, querido, o testemunho dela. Começou a falar: puxa, olha quanto tempo eu estou aqui com hemorragia e eu toquei no Senhor, porque essa era a fé que estava no meu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Eu quero encerrar com essa palavra, senão vai virar vigília isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. O que a tua fé, querido, é capaz de fazer com você? O que motivado pela fé você é capaz de fazer, irmãos? Você é capaz de sair da tua casa e vir para a igreja? Logo, logo, eu creio que talvez semana que vem a gente vai voltar às atividades. Eu acredito nisso, está muito perto disso acontecer. Mas o que a tua fé é capaz de fazer, irmãos? Tua fé é capaz de pegar a Bíblia para ler e acreditar que o Deus da Bíblia vai falar com você? O que a tua fé é capaz de fazer, irmãos? É capaz de botar um louvor como esse, ó, e acreditar que o Espírito Santo de Deus vai falar com você através desse louvor? O que a tua fé é capaz de fazer, irmãos? Tua fé é capaz de você dobrar os seus joelhos para falar com o teu Deus e você crê que o teu Deus vai ouvir tua oração e o teu Deus vai encher teu coração de alegria, irmãos, para passar pelos momentos que você passa na tua vida? O que a tua fé é capaz de fazer? Onde a tua fé é capaz de levar, irmãos? Sabe? A fé dessa mulher fez ela, irmãos, transpor todas as dificuldades dentro das limitações que ela tinha. E o que a tua fé, onde a tua fé pode levar, irmãos? Onde a tua fé pode levar? A levantar as mãos para o alto e glorificar a Deus aí no lugar que você está? Tua fé é capaz de, ao menos isso, irmãos, fazer você glorificar a Deus aí onde você está? Tua fé é capaz de te levar a fazer isso? Ninguém glorifica a Deus senão pelo Espírito Santo. Então, se você está sentindo a presença de Deus, eu creio, querido, que o Espírito Santo de Deus, ele pode levar você, querido, a glorificar ao nome dele, em nome de Jesus. Amém, querido? Então, ela tocou em Jesus, testificou ali diante de Jesus. Jesus disse mais ainda, irmãos. Jesus disse mais ainda: a tua fé te salvou, filha. Vai em paz. Irmãos, ela foi para ser curada, mas ela foi crendo, irmãos, que Jesus era aquele que poderia fazer por ela. Ela encontrou a cura, ela encontrou a salvação e ela levou paz para a casa dela, no coração dela, irmãos, porque ela estava perturbada com aquele problema todo. Vai, filha, vai em paz. A tua fé te salvou. A palavra do Senhor diz que Ele não é simplesmente um Deus pequeno de pequenas coisas, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ela foi buscar uma coisa só, a cura de Jesus. Jesus deu o pacote dos céus para a vida dela. Como que Ele diz? Filha, leva que isso aqui é o pacote do céu, pertence a você. Leva, receba aí em nome do Senhor. Amém, querido? Graças a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus, eu quero nessa hora também já chamar nossos irmãos aqui, Ministério de Louvor. Quero chamar eles aqui para a gente poder louvar, para a gente poder adorar o nome de Jesus. E também, amado, nessa hora, eu quero estar orando por você, tá bom? Você que está aí na tua casa, eu quero nessa hora estar orando por você em nome de Jesus. Feche seus olhos aí se você puder, onde você está aí na tua casa. Feche seus olhos se você puder. Feche seus olhos, querido. Eu vou estar orando por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa hora, Deus, eu apresento, Deus, cada pessoa, Senhor, que está na sua casa, cada pessoa, Senhor, que está no seu lar. Eu apresento, Deus, cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. E Deus, eu dou graças a Ti, Senhor. Dou graças a Ti por cada uma dessas vidas, Deus, que tem nos acompanhado. Por cada uma dessas vidas, Deus, que tem estado conosco, Pai. E Deus, cada vida, Deus, que tem
apresentado, Senhor, esses pedidos de oração, Senhor. Eu apresento, Pai, diante de Ti, Deus, cada uma dessas vidas, Pai, que tem, ô Senhor, buscado, Deus, mais e mais de Ti, Senhor. Cada uma dessas vidas, Deus, que tem, Senhor, passado por momentos, Deus, de tribulação nas suas vidas, Pai, estão, Senhor, nos acompanhando, Pai, nessa hora. Deus, em nome de Jesus, eu apresento a cada pessoa, Deus, que está participando, Senhor, desse momento conosco, Pai. Apresento, Deus, de uma forma especial a vida, Senhor, do Anderson. Deus, o Senhor é conhecedor, Deus, da vida, Senhor, do Teu Filho, Pai. Eu te peço, dá forças ao Teu Filho, Pai. Encoraje o Teu Filho a cada dia, Deus, para que ele seja Teu e seja somente Teu, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu oro, Deus, a Ti, Pai. E eu te peço, Pai, nessa hora, venha, Senhor, estar abençoando, Deus, cada pessoa, Senhor, que está participando conosco, Deus. Cada pessoa, Deus, eu te peço, vem, Senhor, estar abençoando, alcançando, Pai Santo, essas vidas, em nome de Jesus. Que o Teu toque, Deus, que a Tua, oh Deus, que o Teu poder, Senhor, possa estar entrando, Pai, em cada lar, possa estar entrando, Deus, em cada vida. Seja, Deus, por uma porta aberta, seja, Deus, pela conversão, Senhor, de alguém na família. Deus, eu te peço, seja, Deus, oh, pelas drogas, Deus, muitas pessoas estão infiltradas, Deus, nas drogas. Deus, eu te peço, arranca, Senhor, essas pessoas de lá, Senhor, das bocadas, das biqueiras, Senhor, desses lugares que levam a sua perdição. Deus, dos vícios, Deus, nós declaramos, liberta, Deus, a Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Deus. Eu declaro libertação, Senhor, sobre cada vida, Pai, no nome de Jesus. Deus, nós abençoamos, Pai, com todas as sortes de bênçãos, Deus, das regiões celestiais. Cada vida, Senhor, que está conosco, Pai, no nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus. E nós queremos, Deus, continuar entregando, Senhor, tudo, Deus, a Ti. Nós queremos, Deus, continuar, Senhor, colocando nossas vidas, Pai, diante do Teu altar. Porque tudo que nós temos, Deus, ô Senhor, é Teu. Tudo que nós temos, Pai, pertence ao Senhor. Aleluia, Jesus.